Bom dia a todos, a todas. Apresentando agora nessa coletiva o nosso novo diretor técnico, o Betão. Betão tem um currículo enquanto atleta que dispensa comentários. Por onde passou sempre foi um exemplo de atleta, sempre foi um líder nato. E agora tem a missão e a responsabilidade de comandar o futebol do clube. E o futebol nos seus 3 departamentos. Departamento de futebol profissional, departamento de futebol de base e o futebol feminino. Tá? O Betão vem com essa função de pensar o futebol do Náutico, de diagnosticar, de criar processos, de cuidar do macro do futebol, mas sem esquecer também, e até porque pela função que vem para exercer, ele tem essa prerrogativa de transitar em todos os setores do futebol, em todos os departamentos e funções, desde o vestiário até propriamente a função diretiva e de comando do futebol. Isso é mais um passo importante e nada diferente do que eu sempre preguei e sempre defendi desde a época da campanha, da gente continuar passo a passo profissionalizando e fazendo o futebol do clube profissional e tomando decisões técnicas, decisões com critérios que apenas profissionais da área remunerados são capazes de tomar essas decisões e formar para o presidente do clube, que é a palavra final. Então, Betão vem com essa missão. O nome de Betão ele vem bem referenciado. Nós buscamos nomes no mercado e, ao final, decidimos pelo nome de Betão. Como eu já disse, não só pela questão do atleta que foi, da liderança que tem, mas também da capacitação que construiu ao longo dos últimos anos. Fez um trabalho muito bem feito no Avaí, que o credenciou aí para o Fortaleza, onde também desenvolveu um trabalho de excelência no comando das categorias de base. Então, tudo isso foi um somatório para a gente tomar uma decisão de o trazer com uma convicção muito plena e com a certeza de que será desenvolvido um grande trabalho e que assim o Náutico vai dar um salto em busca desse necessário profissionalismo que o futebol exige. Vamos lá, queria começar com o Bruno, te perguntando diretamente sobre o futebol, até porque esse é o motivo, né, que nos traz aqui a apresentação de Betão, mas eu queria que você fizesse uma análise mais ampla do futebol do Náutico até aqui na temporada. Teve troca de treinador, tem a chegada agora de um novo profissional. Qual é a avaliação que você faz de tudo que aconteceu até esse ponto da temporada e o que projetar daqui para frente com essas mudanças que estão acontecendo no clube? Projetar o Náutico forte na Série C, que é o objetivo principal do clube no ano, é o acesso à Série B. O clube, nesses primeiros meses, no que tange ao futebol profissional, nós atingimos praticamente todos os objetivos que foram traçados, a exceção foi o título do Pernambucano. Mas isso, por si só, os objetivos conquistados não credenciava, nem credenciou ao futebol não ter mudanças. Tá? Nós enxergamos que o trabalho que foi feito, que como todo e qualquer trabalho, com erros e acertos, mas precisava de mudanças e ajustes, sempre no sentido de profissionalizar e fazer com que o Náutico chegue e está chegando forte para disputar essa Série C. Então, a chegada de Betão é nesse sentido. Tá? Repito, a gente não pode, apenas porque conquistou metas estabelecidas, achar que não precisa de mudança. Até porque as metas agora, desses meses e diante na Série C, são metas mais ousadas, então que naturalmente precisam de ajustes. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas conversas com o Náutico, o que é que você viu no clube para assumir esse desafio e qual, na tua visão, vai ser o maior desafio, o maior objetivo, a maior coisa a se fazer nessa trajetória aqui dentro do Náutico. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras.
Primeiramente dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? Pelas conversas que nós tivemos, muitas conversas por sinal, né? Falamos bastante para entender o contexto do clube, para que o clube entendesse o meu contexto de trabalho, e eu acho que casou muito as ideias, né? Eu sempre preguei, desde a época de atleta, que o futebol ele tinha que ser profissionalizado em todos os setores, sempre preguei a humanização de processos, né? Então, e casou muito com a ideia do presidente e de todos aqueles que eu conversei. E o que me motivou a estar aqui é o desafio, né? Como eu sempre falo para todos, minha vida sempre foi pautada de desafios, né? Desde os desafios de me tornar um atleta, desde os desafios de morar fora do país, dos desafios de começar a estudar para o meu pós-carreira 7 anos antes de encerrar minha carreira. Eu acho que isso me motivou, e pela grandeza que é o Náutico, né? O desafio de trazer o Náutico novamente à história a qual ele tem, a grandeza a qual ele tem. No domingo o Náutico começa o maior objetivo, né? Isso aí todo mundo já sabe. E a gente percebe uma Série C, assim, economicamente falando, com novos times, Londrina, com a SAF, Ferroviária, com poder econômico maior que o Náutico, mas com a cobrança menor, até pelo peso da camisa que o Náutico tem. Queria te perguntar, pelo que vocês projetam, vocês devem trabalhar com a folha inicial de 750 mil, por aí. Se estão projetando esse aumento de folha além dos 750 mil, e de onde buscar receitas, né? A gente sabe que o Náutico vive um momento delicado de receitas, com recuperação judicial e todas as coisas que a gente conheceu nos últimos anos do clube. Esse processo de busca de receitas para ter uma folha maior e, consequentemente, ter também um elenco que possa atingir os objetivos de forma mais concreta, né? Essa questão da folha é interessante porque, inclusive, nesses clubes citados, tem algo que é inerente a todos eles, que tem que ter a responsabilidade orçamentária do clube. Futebol vive outro momento, o Náutico tem um momento particular de recuperação judicial que demanda e exige do gestor uma responsabilidade orçamentária. Isso não quer dizer que o Náutico não esteja buscando novas receitas para incremento de folha. Nós sabemos que o elenco precisa de ajuste, tá? O elenco precisa de peças, e o clube, desde a presidência, a vice-presidência, o departamento comercial, o departamento de marketing, tem essa missão de buscar novas receitas dentro sempre de uma responsabilidade orçamentária. O clube não está inerte nem de olhos fechados quanto a isso. Essa busca de receita ela vem de novos patrocínios, de revisões de contrato, e acontecerá. Agora, eu não posso, enquanto gestor, repito, ser responsável de fazer uma folha acima do que o orçamento do clube, ou que a estimativa de orçamento do clube permita, sob pena de atrasar salários no pagamento, coisa que não está acontecendo. O Náutico está rigorosamente em dia com todo o elenco, com todo o staff, com todos os funcionários, seja do futebol, seja do administrativo. Então esse é um ponto que precisa ser dito. A torcida do Náutico precisa entender a situação do clube e que essa situação exige responsabilidade. Entender é diferente de aceitar a situação do clube na Série C. Eu não aceito, nenhum alvirrubro aceita o clube estar na Série C. Mas a gente precisa entender o cenário, as dificuldades do clube, o trabalho que vem sendo feito para a busca desses recursos e incremento de folha. Isso ocorrerá, mas sempre pautado, repito, pela responsabilidade que eu tenho que ter enquanto gestor. Foi muito falado pelo presidente, né, sobre a tua liderança e também no vestiário, né, que a gente sabe que é uma parte fundamental para qualquer clube atingir os objetivos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre quão importante é ter um cara dentro do vestiário que fala, como dizem, né, a linguagem da bola, que já esteve ali, que foi multicampeão, e como tu acha que isso pode ajudar o Náutico a conseguir os objetivos. Obrigado. Na verdade, não é só o falar, né? O que eu falo sempre é
o falar tem que estar de acordo com o agir. Então vai muito mais dos atletas terem uma referência dentro do elenco. Acho que é de fundamental importância ter um jogador que chame a responsabilidade, que saiba que possa ser um ponto de apoio nos momentos principalmente de dificuldade, né? Eu sempre fiz esse papel por onde eu passei, e eu trago isso para a gestão também. Eu acho que dentro da gestão, dentro de um trabalho de um grupo, o atleta tem que olhar para a gestão e saber que tem pessoas que eles podem contar, pessoas que estão trabalhando junto, que não estão somente cobrando, né? Então acho que esse é o papel de nós estarmos à frente do trabalho, porém juntos com os atletas para buscar os objetivos dentro do campo. E eu queria que você falasse mais sobre o seu trabalho na organização de quem está comandando o futebol do Náutico. Hoje o Náutico tem Léo Franco, né, tem Thiago, tem o próprio Ítalo também, e você chega como mais um componente dessa direção. Como é que vocês trabalham juntos? Como é que vocês até se dividem para trabalhar? Tem Rodolfo também, quem fica responsável pelo quê? Como é na prática que a direção de futebol do Náutico vai funcionar daqui para frente com a sua chegada? Eu vi bastante comentários, inclusive nas redes sociais, as pessoas querendo saber qual que é a real função, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. A ideia desde o início, como o presidente foi muito feliz na fala dele, é uma visão macro. É fazer o futebol, né, do Náutico funcionar. Então isso vai desde do planejamento de processos, né, organizar tanto como a gente fala, a multidisciplinar, né? Então a gente vai fazer com que todas as disciplinas elas andem junto, caminhem junto em prol do futebol. Então é fazer uma organização, mas sem esquecer e principalmente fazer com que o trabalho do campo ele aconteça. Mas para o trabalho do campo acontecer é o que a gente fala. A gente tem que ter uma organização, a gente tem que ter uma estrutura de trabalho de processos, criação de processos, né? Saber também que a preocupação que existe quando tem uma mudança assim, quem que vai ser mandado embora, quem que vai ficar, não. A gente vai tentar potencializar os nossos profissionais da casa, para que todos entendam a importância que nós temos hoje no cenário nacional, para que o Náutico volte a performar da maneira que todos esperam. Bruno, é uma ânsia da torcida, talvez desde o ano passado mais intensamente, a questão da SAF. E existe uma expectativa de que isso vá para frente o mais rápido possível. A gente consegue sentir isso no estádio, nas redes sociais, essa expectativa da torcida pela SAF. E eu queria que você falasse mais sobre em que pé está esse processo, em que nível de avanço está o Náutico para virar uma SAF. Bom, a SAF, assim como o tema da contratação de um profissional para liderar o departamento de futebol, a SAF é um tema que eu sempre defendi, todo mundo sabe meu posicionamento, no que depender de mim, a SAF vem o quanto antes. Agora, é um processo complexo, é um processo de idas e vindas, um processo de reuniões, de troca de informações, de documentos. E obviamente são situações sigilosas nesse início, sob pena de se atrapalhar qualquer negociação. Isso aí é completamente diferente de falta de transparência. O que eu posso dizer é que o Náutico está no mercado, o Náutico está conversando com alguns investidores, e eu continuo defendendo e trabalhando para que a SAF seja implementada ainda este ano. Claro que não depende de mim, como eu sempre digo, depende do mercado, depende das negociações, depende de se achar um modelo que seja interessante para o clube, e daí a gente apresentar para o Conselho e para a Assembleia Geral de Sócios. Mas em resumo, esse tema ele não está fora da pauta do clube, ao contrário, é um tema permanente, é um tema que é semanalmente discutido e que tem avançado, e que espero eu cumprir o que eu prometi, o que eu desejo, o que eu acredito, que ainda esse ano a SAF é implementada. Bruno, pegando esse gancho da SAF, queria insistir um pouco mais se o Náutico, para além daquela proposta, né, que não foi a vinculante no ano passado, que até saiu no balanço do clube, se o Náutico tem recebido novas de outros investidores, e também, a título de esclarecimento, alguns credores recentes da recuperação judicial tentaram derrubar, dizendo que o Náutico teria passado do prazo, enfim. Queria que você pudesse esclarecer também essa questão da RJ.
Tá, começando pela questão dos investidores. Como eu disse, o Náutico está no mercado, o Náutico tem consultorias que vem acompanhando e conduzindo, juntamente com a presidência e a diretoria, essa questão da SAF. O Náutico é sempre procurado, porque o Náutico é um ativo interessantíssimo, apesar das dificuldades, apesar da dívida, é um ativo interessantíssimo. E o Náutico tem sido procurado e tem conversado, tá? Ao menos com 3, 4 investidores, o Náutico tem conversado, tem trocado, como eu disse, informações, e avançado no ritmo e na responsabilidade que esse tema exige. Não adianta fazer a SAF da noite para o dia, uma SAF que não funcione ou que cause problemas para o clube. A SAF tem que vir para agregar, para solucionar os problemas do clube. Em relação à questão da recuperação judicial, de fato houve um pedido do clube de prorrogação do prazo, e foi deferido esse pedido no prazo de 90 dias úteis, algo que é comum. Quem é habituado a conduzir, quem trabalha em processo de recuperação judicial sabe que o que ocorreu é algo comum, nada extraordinário. Da mesma forma que é normal, vamos dizer assim, que os credores façam o movimento que fizeram, de peticionar pedindo para que o prazo não tivesse sido prorrogado, de apresentação de um plano alternativo ou qualquer outro pedido. Tudo isso faz parte do processo de recuperação judicial e nada que fuja desse tipo de ação, desse tipo de processo. Então, o Náutico vem com muita naturalidade e também com muita confiança de que o processo vem sendo bem conduzido pelos advogados contratados para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho das tuas principais características como dirigente e falasse um pouquinho também do teu trabalho com Fortaleza. Você estava lá comandando o departamento de base, né? E até falar um pouquinho também dessa troca, né? Porque a gente vê que o Fortaleza é um clube também tá consolidado, tá em Série A, enfim. E você optou por esse desafio de vir para o Náutico, feito você falou que desafio é uma coisa que ele move. Então eu queria que você falasse um pouco das tuas características e o que é que o torcedor do Náutico pode esperar do Betão como dirigente. Olha, como eu falei para vocês, né? Eu gosto muito do trabalho humanizado, né? A gente sabe que existe toda uma hierarquia no futebol, mas o futebol ele é feito de um trabalho de várias mãos, né? E se todo mundo não estiver trabalhando no mesmo sentido, as coisas não acontecem, né? Então, sou um cara que gosta de fazer um trabalho bem agregador, pautado em processos, gosto de respeitar processos, acho que é fundamental para que o futebol aconteça. Como eu já falei para vocês, eu me preparei muito para essa função, né? As pessoas olham o Betão, lembram só do Betão, sabe só do Betão jogador, mas comecei a estudar o meu pós-carreira 7 anos antes de parar de jogar. Fiz o curso de executivo de futebol da CBF, da FootHub, Comembol, né? Então, acho que a minha expertise como atleta e hoje trabalhando na gestão com a parte teórica, acho que agrega bastante, né? Eu acredito que o que o torcedor pode esperar é uma dedicação 24 horas, podemos dizer assim, né? Um trabalho árduo, porque, como eu falei, eu acredito que nós temos que recuperar a história do Náutico, as tradições, né? Que a gente sabe, eu soube muito bem o que é jogar contra o Náutico dentro dos aflitos, a dificuldade que era, a tensão que era, a pressão que era. Por isso que eu também conto com a força do torcedor, que eu sei que a torcida do Náutico é muito forte, né? Quando tá junto. E eu acredito assim que se nós unirmos nossas forças nesse momento, tem tudo para dar certo, né? Acho que dedicação não vai faltar, a vontade de fazer acontecer não vai faltar. Sobre a questão de sair do Fortaleza e vir pro Náutico, para mim é uma questão muito óbvia, né? Porque desde da época que o presidente do Fortaleza me chamou, eu sempre deixei muito claro para ele que a minha intenção era trabalhar no departamento de futebol profissional. Por aquilo que eu me capacitei, por aquilo que eu sempre busquei, né? Vinha trabalhando na base do Avaí, depois fui para a base do Fortaleza. Então, isso sempre foi muito claro, desde a primeira conversa. E quando teve a possibilidade de eu vir para o Náutico, eu não pensei 2 vezes, né? Porque para mim é um salto na minha carreira. Eu saí do departamento de futebol de base e vim para o departamento de futebol profissional. Mas o Fortaleza tá na Série A, o Náutico tá galgando aí para buscar uma Série B. E faz parte do desafio, faz parte do crescimento, né? Pô, Betão, mas é seu primeiro trabalho como no profissional, né?
eu estreiei como jogador com 17 anos de idade. Né? Então, para mim não é novidade nenhuma eu ter que encarar o desafio do tamanho, da grandeza do Náutico, sendo jovem ainda para a função. Né? Então, o fato de eu ter me preparado, o fato de eu ter buscado capacitação, acho que isso me credencia hoje para poder estar atuando nessa função.